Bom dia a todos. O pessoal está entrando aqui. Deixa eu só ver o que tem aqui na sala aqui. Tá. Bom dia a todos, bem-vindos. Mais uma conversa aberta aqui da Investor. Conversa aberta para quem está tendo o primeiro contato com a Investor, né? O Conversa Aberta é um webinar que a gente faz. E a intenção é um bate-papo, vocês participarem de um bate-papo com especialistas de um determinado tema que a gente traz, de alta relevância no setor, né? Hoje a gente tem a oportunidade, a brilhante oportunidade de estar junto aqui com Ricardo Sanches e com Alexandre Leite, do Dias Carneiro, para a gente comentar sobre os reflexos, né, da MP 1300 e mais outros fatos que estão acontecendo no setor de energia, que vem passando por uma reformulação gigante, né? Antes, enquanto a turma está entrando aqui, vou falar um pouquinho então da Investor. A Investor, ela é uma empresa que com 14 anos de mercado, focada em avaliações e divididas hoje em 4 grandes áreas. Tem uma área de avaliação imobiliária, que faz avaliação para diversos fins, compra, venda, marcação de cota de fundo, regularização fundiária, avaliações de ativos biológicos também entra dentro desse bolo. Eu tenho uma outra área que vai fazer a gestão do ativo imobilizado fazendo inventário, vistoria, né, colocando aquelas plaquinhas de patrimônio, controle patrimonial, fazendo também testes de impairment, avaliação de máquinas e equipamentos, enfim, revisão de vidas úteis, entra dentro dessa lógica. Uma outra área focada em finanças corporativas, com 3 áreas ali. Finanças corporativas, eu tenho uma área focada na parte societária, que vai fazer ali os laudos para fundamentar operações de cisão, incorporação, cessão, avaliação econômica de programas para executivos, stock option, phantom option, OPA, apuração de haveres em resolução societária, enfim, segue dentro dessa lógica. Uma outra equipe voltada para Transaction Service, que vai fazer valuation para fins de compra, venda de empresas, PPA contábil, né, diferente do nosso PPA que a gente vai comentar aqui de energia, mas ali é a alocação do preço de compra, que é obrigatório toda vez que você compra controle, troca o controle de uma companhia. E como a gente atende algumas companhias abertas também para atender o artigo 256, né, que é quando tem aquisições relevantes. E uma outra equipe focada ali também na parte de marcação de cota de fundos. E uma quarta área, que é a área de infraestrutura e concessões. Infraestrutura e concessões, fazendo ali a parte de modelagem econômico-financeira desde a parte inicial de uma infraestrutura, né, participando ali de PMIs, fomentando MIPs, fazendo modelagem para fins de BNDES, modelagem econômico-financeira, né, para BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, fazendo os estudos ali para alguns clientes, né, o pricing para poder participar de alguns bids, reequilíbrio econômico-financeiro, que a gente pode falar que é alguma coisinha que pode acontecer dentro desse mercado, e depois ali uma outra equipe voltada ali para verificador independente, e a gente já fez diversos trabalhos, depois a gente passa ali para vocês, mas fato é que energia a gente tem vários parceiros que eu estou vendo que estão entrando aqui, que já tiveram com a gente em alguma coisa de energia. Energia é um ponto que a gente trabalha muito em infraestrutura. Nos últimos 3 anos foram mais de 8,5 GB de avaliadores, de geradores avaliados. E o tema veio não só dessa MP 1300, que ela foi ali publicada em 21 de maio desse ano, com entrada em vigor no próprio mês, né, através ali da força de uma lei provisória, e que ela vem trazendo uma reformulação gigante no setor elétrico brasileiro, né? Muita gente compara até essa medida provisória com as grandes mudanças ali de 2004. E ela tem como objetivo fazer uma boa modernização das regras de comercialização, tarifação de energia e promover mais competitividade e transparência, né, no mercado, eficiência ali no mercado. E são vários temas, eu vou
passar aqui, né, a bola agora para o Ricardo, para o Alexandre, né, mas é, dando aqui um spoiler aqui, a gente vai ter Mercado Livre de abertura total do Mercado Livre de energia, revisando os subsídios tarifários, coibindo algumas distorções, né, que tem nas estruturas de autoprodução. E para isso a gente vai passar ali sobre então uma visão geral da medida provisória, os impactos e essas adequações que as empresas têm que ter agora, né? Quem está migrando para quer migrar para autoprodução, quem já está em autoprodução, quem é gerador, o que deve ser feito aqui para mitigar, né, alguns possíveis problemas e os próximos passos, né? Então passo agora a bola aqui para o Ricardo, para o Alexandre, agradecer demais aqui a disponibilidade de vocês para discutir esse tema aqui, que eu acho que vai ser bem rico. A gente teve muita demanda aqui dos nossos clientes e creio também que vai ter várias perguntas aqui. Gente, a dinâmica, só para esclarecer antes aqui de passar de fato mesmo a bola aqui para vocês, a gente tem aqui duas caixas para perguntas, tá? Tanto via chat quanto perguntas e respostas. Fiquem à vontade para poder fazer as perguntas. A gente vai mediando aqui, dando uma olhadinha aqui nas perguntas e mandando aqui para o Alexandre, para o Ricardo. A gente vai discutindo sobre esses pontos, tá? Mas no final também a gente vai deixar um tema também, um espaço ali também, só para responder a mais perguntas que eventualmente não podem ter sido respondidas ao longo ali da nossa conversa. Tudo bem? Ricardo, Alexandre, então, por favor, fale um pouquinho aí do Dias Carneiro, da atuação de vocês no setor, e aí a gente começa aqui a nossa conversa. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Santos, um dos sócios do Dias Carneiro dos Advogados, e vou falar para vocês rapidamente o breve histórico do escritório e da nossa atuação no setor, para quem não conhece ainda o que a gente tem feito. Basicamente, o escritório foi fundado em 2002 como uma longa manos, né, uma associação com um escritório espanhol bastante relevante no setor e na Europa como um todo, que veio para cá para dar um atendimento mais especializado para os clientes espanhóis que estavam vindo para o Brasil na época. A gente estava passando pelo boom das privatizações, você teve a compra do Banespa pelo Santander, a Telefônica com Vivo, e a abertura do mercado de energia. Então, basicamente, eles estavam mirando o atendimento de grandes empresas que eles já trabalhavam na Espanha, que estavam migrando para o Brasil e para a América Latina como um todo naquele momento. O escritório, durante 10 anos, ou praticamente 8 anos, para ser mais exato, foi uma boutique bastante reduzida, com foco no atendimento desses clientes espanhóis que estavam vindo para cá, mas a grande maioria deles era na área de energia. Então, empresas como Iberdrola, Isolux, Elecnor, Enerfin, Cobre, etc., tal, que estavam vindo para o Brasil, sobretudo naquela época, para os leilões e para os trabalhos referentes às linhas de transmissão que estavam sendo privatizadas pelo governo. Né? Foi onde se iniciou a atuação dessas empresas no Brasil. Depois, claro, elas participaram dos processos de distribuição, de leilão das empresas distribuidoras, compraram algumas distribuidoras e passaram a ter uma atuação mais relevante no mercado. Além disso, outras empresas também estavam vindo para cá, nesse boom que o Brasil passou naquele momento, para atuar em outras áreas de infraestrutura, como rodovias, portos, aeroportos, etc. Tal. Então, o escritório nasce basicamente como uma boutique de infra, mas com foco em energia. Essa é a gênese do escritório. E, ao longo do tempo, ele foi crescendo ao redor em áreas como financeiro, M&A, societário tal, e outras, para dar apoio a esse tipo de expertise e de trabalho que era feito naquele momento. Tá? Com o desenrolar e o desenvolver do setor de energia, o escritório passou a atuar e ser líder em diversos projetos. Então, a gente fez os primeiros Project Finance de energia eólica no Brasil. O escritório espanhol, Ria Menendez, veio para cá, sentou com o BNDES, explicou e basicamente trabalharam a 4 mãos na modelagem de financiamento, de como era feito na Europa, de como era feito nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, para implementar isso aqui no Brasil. E a gente, como já tinha uma entrada muito forte no setor, atendemos vários clientes nessas áreas, e quando começou efetivamente a ter um desenvolvimento do setor de energia eólica, nós somos os primeiros a participar, e daí para frente estivemos envolvidos em diversos projetos ao longo dos últimos anos.
O próximo passo, obviamente, meio que natural, foi para a energia solar, né, onde a gente começou a trabalhar para todos os players, tanto financiadores quanto desenvolvedores, fornecedores de equipamento, etc. tal, e desenvolver desde o zero dezenas de projetos ao redor do país. Basicamente, para vocês terem uma ideia, a gente tem um grupo hoje na área de infraestrutura com 8 sócios. O Alexandre Leite, que está aqui, que vai falar em seguida, se juntou a nós há um ano atrás para reforçar esse time, junto com os outros 2 sócios que vieram também, um bastante focado em concessões de rodovias e portos, e outro que tem muita experiência em iluminação pública, PPPs e concessões. E, além disso, a expertise que o História já tem, e cada vez mais forte, em project finance e financiamento desse tipo de projeto, além, obviamente, de toda a parte de contratos, EPC, OIM, etc. Tal. Então, a gente participou, recentemente falando, os 4 únicos project finances com PPAs dolarizados que saíram no Brasil até hoje. São projetos bastante relevantes que ganharam diversos prêmios ao redor do mundo, e a gente esteve envolvido em todos eles, nesse caso especificamente pelos bancos, pelos financiadores estrangeiros, para estruturar, e todos eles foram feitos na modalidade de autoprodução também, parte em eólica, parte solar, mas são projetos pioneiros que teve aí, enfim, divulgado em todas as mídias que vocês todos devem conhecer. Só para finalizar agora, esse foi a Gênesis, mas obviamente para encurtar um pouco o caminho aqui, ao longo do tempo o escritório cresceu em várias outras áreas que eram, entre aspas, de apoio lá atrás e que hoje são standalone áreas e que bastante fortes nas suas respectivas atuações. Então, a gente tem 25 sócios hoje, mais de 100 advogados, e uma atuação full service, né? A gente tem equipes muito fortes de contencioso, de arbitragem, de M&A, de societário, de financeiro, de imobiliário, ambiental, enfim, tributário, trabalhista, IP, LGPD, antitrust. Nós atendemos efetivamente em todas as áreas os clientes aqui no Escritório Brasil. Temos relacionamentos com diversos escritórios ao redor do mundo, tanto Europa, Estados Unidos, América Latina, Ásia, etc., com quem a gente trabalha em conjunto, e uma posição bastante privilegiada no mercado em termos de acesso, de conhecimento e de trabalho high-end. Esse é um pouco do histórico do que nós somos hoje em dia, mas obviamente o foco aqui não é falar sobre o escritório, mas falar sobre a MP. Então, eu vou encerrar aqui minha breve apresentação e passo para o Alexandre dar um breve overview do que é essa MP, do que ela tem de relevante e as alterações principais dela, e depois a gente entra num bate-papo, como o Rodrigo falou aí, para ficar uma coisa mais informal aqui e todo mundo contribuir. Obrigado, Sanches. Bom, primeiro prazer, bom dia a todos. Obrigado aí pela Investor e pelo Rodrigo pela oportunidade da gente debater. Breve resumo aqui, eu trabalho já tem uns 15 anos com energia elétrica e energia, né, energia lato sensu, né, daí inclui gás hoje em dia, né, cada vez mais forte. E tanto nessa parte de regulatória e comercialização de energia, que é o trabalho que mais demandou, imagino, a maioria dos advogados especializados no setor elétrico, como financiamentos e fusões e aquisições nesse setor e desenvolvimento dos projetos. Só que a gente ainda tem outros sócios que atuam em alguns desses subdivisões aí que acompanham o setor elétrico. Eu acabo ficando bastante focado em regulação nos últimos tempos, né? Seja envolvendo data center, GSF, como a gente teve agora, enfim, uma série de coisas, conexão, tá? E o curtailment, que acho que é o que está afetando todo mundo agora no setor. Dito isso, e já passando diretamente aí para a MP, né? A MP já tem algum tempo, né? Desde sua publicação, e acho que a ideia aqui era tentar, como o Rodrigo bem falou, tentar dar uma modernizada em alguns aspectos que já vinham sendo discutidos desde a CP33, não sei se as pessoas lembram, mas que foi no governo Temer que saiu, tá? Era a parte de energia do Ponte para o Futuro, tá? Isso depois foi sendo, à medida que o tempo foi passando, resultou no PL 414, famoso PL 414, que quase chegou aí para votação e entrar em vigência no final do governo passado, mas não chegou a cabo.
Foi quando a gente começou a se preparar, de fato, para uma abertura de mercado, e todo mundo imaginava que ia ter a abertura de mercado que está sendo proposta na MP, né? Abertura total de mercado. E, por fim, a gente ficou aí nesse hiato, né? Desde o do governo Temer até agora, de um endereçamento de várias questões que resultaram nessa MP. Essa MP ela tem muita coisa do que tinha no PL 414, mas tem algumas coisas novas, e o foco dela é essencialmente endereçar. Ela tem alguns vieses, mas é a autoprodução, o desconto no fio, né? Endereçamento de subsídios nos descontos no fio de consumidores, aqui no caso, né? Abertura de mercado e as consequências que isso sofre no mercado, especialmente para a figura do SUI, né, do supridor de última instância, distribuidoras, que é bem relevante para as distribuidoras, e a tarifa social, que, enfim, é para baixa renda. A gente não vai focar tanto na tarifa social, porque a gente entende aqui que não é que não é importante, mas ela não é o foco principal do grupo aqui que está reunido. Primeiro, basta falar, eu acho que eu vou falar essencialmente da autoprodução e do desconto no fio, que são bem relevantes. Existe uma limitação, né, para a autoprodução, para projetos anteriores que já entraram em COD, né? Os prazos até já aconteceram para a gente poder apresentar os contratos de autoprodução para projetos que já estavam em operação. Daqui para frente a gente vai poder fazer autoprodução somente com projetos que entraram em operação a partir de julho desse ano. Então, novas autoproduções ficaram somente para esses novos projetos. Na questão do fio, né, no desconto do fio, e sendo aqui tem diversas peculiaridades de cada item, tá? Depois a gente pode tratar, só não quero tomar todo o tempo nisso. Já na questão do fio, contratos que sejam registrados até o final desse ano vão manter o seu desconto no fio. Contratos registrados a partir do ano que vem, o consumidor perde o desconto no fio, tá? Só que isso tem um impacto muito grande no setor. Não é só para o consumidor, é óbvio que o consumidor é extremamente afetado, mas o gerador perde o prêmio, né? Também, porque o gerador faz jus a um prêmio por vender energia incentivada, né? O I5, como a gente chama no mercado. Então, isso é um impacto muito severo para diversas estruturas. Comercializadoras vão sofrer muito, comercializadora varejista pode sofrer muito, compradores de energia que tenham excedentes de energia e que eventualmente vendam os seus excedentes podem vir a sofrer, né, porque ela está pagando o prêmio pela energia incentivada e não vai conseguir revender a partir do ano que vem essa energia incentivada. Então, existem diversas questões específicas que afetam muito o setor, tá? E cada player, dependendo da posição que você está, tá? Tentando resumir aqui, diversas dessas discussões que a gente está tendo aqui, daí até na questão de abertura de mercado, timing, como está sendo feito para varejista e a própria criação do SUI, o Ministério de Minas e Energia, o MMF, abriu uma consulta pública que já está encerrada, está sob avaliação. A gente aqui no escritório, inclusive, contribuiu e diversos dos nossos clientes também, tentando endereçar alguns desses pontos, mas fato é que ainda está sob avaliação e gera bastante apreensão, especialmente questões como flexibilidade, etc., que na MP saíram bastante, digamos, a redação não se atentou para o dia a dia e os casos específicos, o que gerou bastante insegurança para muita gente, tá? Acho que eu vou encerrar aqui, passar para o Rodrigo para a gente poder tocar o bate-papo aqui e deixar aberto. Não, perfeito.
Alexandre, até enquanto você estava comentando aqui, a gente vai voltar, mas o Walter ele mandou aqui uma pergunta que era até o que a gente estava discutindo antes de começar aqui a conversa aberta, que era a questão do prazo, né, para aprovação dessa medida provisória. Acho que a gente pode fazer o de trás para frente, que acho que esse é um tema, a gente teve até alguns outros também, pessoas que estão participando, que já tinham mandado, pô, mas a medida provisória, ela nem entrou ainda na comissão mista, tá para entrar, né, para aprovação de texto, já está falando que tem que ser aprovada ali em setembro. E aí, como é que tá? Quais são esses prazos da medida provisória, né? Aí até o Walter coloca aqui, pô, mas a gente está vendo que Brasília, igual você comentou, né, Alexandre? Alexandre, Ricardo, a Brasília está concentrada em outros temas, né? A gente comentou sobre isso. É, E aí, se não- quais são esses prazos? Se não até setembro ali, isso não for aprovado, o que que acontece, né? Se ela caducando, como é que fica esses temas já regulamentados pela ANEEL, né, de tarifa social? Isso cai, não cai? Enfim, um pouco dos reflexos. Aí depois a gente volta, que aí a gente entra no final também, bate de novo. Aí a gente entra ali, né, você já falou ali da parte da TUS, de TUST, é, algumas coisinhas ali, né, do que passa a ser autoprodutor, mas aí a gente entra nesses pontos, né, gerais aqui da MP 1300. Tá. Bom, posso começar aqui? Em relação à questão do prazo, todo mundo tem dito, etc. Tal, é o prazo de 18 de setembro. Né? Tem uma discussão aí se o recesso prorrogaria esse prazo ou não, mas é algo a ser visto como isso vai ser tratado no Congresso. Mas o fato é que, seja 18 de setembro, seja 1º de outubro, o prazo está bastante em cima. Né? Então, se a gente considerar que ontem deveria ter tido uma reunião para a instalação da comissão mista que vai fazer a primeira análise da MP e redigir o relatório para que depois seja submetido à votação e destaques, etc., essa reunião não aconteceu ontem, ela já deveria ter acontecido há muito tempo, mas também não aconteceu ontem e foi adiada sine die, ou seja, não tem uma nova data para que ela ocorra. Acrescendo a isso, ontem o Mota, até por tudo que aconteceu no Congresso nessas últimas semanas, divulgou o que seria a pauta prioritária do Congresso para esse semestre. E não consta lá a MP do setor elétrico. Se você olhar todos os itens que estão lá, tem a PEC da segurança, questão, obviamente, da isenção do imposto de renda, R$ 5.000, reforma administrativa, regulação de redes sociais, inteligência artificial, mas não se fala em MP do setor elétrico. E Brasília não fala do MP do setor elétrico, a bem da verdade, hoje em dia, considerando toda a turbulência que a gente tem vivido e a proximidade de julgamento aí do Bolsonaro, a pauta é outra, né? A gente abre o jornal, a única coisa que você lê é pacote da impunidade. Então, o que eles estão querendo efetivamente aproveitar esse momento para votar é uma série de leis e de regras de proteção ao Congresso e os grandes assuntos, o Mota está efetivamente, o que ele fez ontem foi exatamente tentar direcionar o Congresso para o que ele tem que fazer e analisar aquelas leis que sejam relevantes para o país. Mas a MP do setor elétrico não consta. Então, e até o Edivaldo Santana deu uma entrevista há pouco tempo dizendo que ele também não acredita que vai ser aprovado. O que acontece se não for aprovado? Bom, a gente tem alguns cenários, né? O que diz a regulamentação, a lei, a Constituição, etc., tal, é que em caducando a MP, deveria haver uma regulamentação, um decreto legislativo pelo Congresso Nacional, normatizando os efeitos daquilo que aconteceu durante a vigência da MP. Apesar da lei ou da Constituição determinar isso, nunca foi feito no passado. Então, vai haver um vácuo legislativo em relação a algumas questões que podem eventualmente ter que ser solucionadas através de novos projetos de lei ou discussões judiciais. Alguns fatos consolidados, como foi o leilão do GSF, provavelmente não serão revertidos. Serão considerados como atos jurídicos perfeitos acabados sob a égide da vigência da MP e vai permanecer válidos os efeitos desse leilão. As questões todas que o Alexandre colocou de mudanças na autoprodução, apesar de alguns prazos já terem ocorrido,
como eles estão vinculados a benefícios que seriam perdidos só a partir do ano que vem, na vigência da MP e novas regras que estão lá estabelecidas para cumprimento de requisitos na MP, que não entrarão em vigor pelo fato de ela ter caducado, muito provavelmente nada será alterado. A gente voltará ao mundo anterior do que era antes da edição da MP em relação à autoprodução. Mesmas regras, mesmos princípios, mesmas exigências, e não haverá necessidade de participação de até 30% no capital, se tiver ações preferenciais, de projetos que apenas sejam registrados até dezembro de 2015, etc. Tal, ou seja, a gente volta num cenário muito mais benéfico para a autoprodução. O que tem uma pegadinha aí, de alguma forma, é a questão da tarifa social, que não é tão relevante para o nosso debate, mas só para mencionar, a MP diz que ela entra em vigor em 45 dias, ou seja, ela já está em vigor. E há alguns que entendem que, mesmo a MP caducando, a tarifa social permaneceria. É um debate, mas talvez isso seja resolvido através de um projeto de lei específico do governo, porque é o que interessa efetivamente para, neste momento, talvez pensando em questões eleitorais do ano que vem, é a tarifa social, né? E o resto ficaria para depois, numa nova discussão, quando o Congresso efetivamente tirar da frente tudo que tem hoje em dia com relação a isso. Então, mas a regra geral é essa, né? Aquilo que foi efetivamente consolidado e se tornou, entre aspas, um ato jurídico perfeito dentro da vigência da MP, como o leilão do GSF, provavelmente não será modificado e permanecerá como está. O que não entrará em vigor por conta da MP caducar, não gerará efeitos, ainda que alguns tenham corrido para registrar contrato, para apresentar para a ANEEL os documentos nos 60 dias que o Alexandre mencionou e que já passaram, etc. Tal, mas os efeitos deles só efetivamente entrariam em vigor após a MP, com relação às restrições para novos projetos de autoprodução. E a tarifa social provavelmente vai permanecer de uma forma ou de outra. Uhum. Tá, Lê, se você quiser complementar alguma coisa. Não, eu acho que é isso mesmo, Sanches. É. Mas vamos lá, ainda tem. Ainda está nesse processo, né? Tende aí. E indo para sendo aprovado, né? E passando pela comissão, a gente tem vários temas aqui que são interessantes, né? E importantes. E várias, provavelmente, alterações que vão acontecer no texto, até em função de capacidade de operacionalização do que está dentro lá. Exemplo, a abertura do Mercado Livre para todo mundo, né? Abertura total, inclusive para baixa tensão, né? Explica um pouquinho aí o que são esses prazos, né? E aí eu acho que ele acaba gerando um efeito ali também para o autoprodutor, um efeito comercial para o autoprodutor, né? Não, assim, só talvez o que eu devesse ter dito ali com o Sanches, depois do Sanches, é que a gente teve uma quantidade de emendas absurdas, inclusive tratando de temas que a MP não trouxe. Eu vou dar poucos exemplos aqui para não me estender muito, mas o curtailment estava lá, é óbvio. Baterias, regulamentação das baterias, que a gente tem tratado muito aqui no escritório, também estava lá. Enfim, tem várias outras coisas, inclusive questões ligadas à geração distribuída, também tiveram contribuições ali da MP. Então, assim, a gente teria, assim, existe um caldo dentro do setor elétrico muito grande para ser redesenhado, especialmente a questão de encargos e subsídios, porque isso a gente sabe que está levando a um desequilíbrio e no setor tem muita gente chamando de a espiral da morte, né? A gente sabe que a chance de faltar luz esse ano, é uma loucura falar isso, é grande. Por causa de falta de potência, tinha que ter o LRCAP, enfim, a gente vai precisar de térmicas ou medidas excepcionais, né? Mas voltando aqui para a sua pergunta, Rodrigo, a abertura de mercado, que, enfim, eu particularmente sou um entusiasta, talvez com algumas alterações, mas eu sou um entusiasta dela. A ideia é que hoje em dia só grandes consumidores podem, né, contratar a sua energia. Esse prazo, desde a CP 33 do Temer, o limite de quem pode ir para o Mercado Livre comprar sua própria energia vem caindo. Já era projetado uma queda, mas o que a SMP colocou é uma meta para abertura total. Então, até nós aqui, indivíduos nas nossas casas, poderíamos escolher
quem que vai nos vender energia? Não vamos, aqui no caso de São Paulo, no meu caso, é a Enel, né? Eletropaulo, no caso de Minas Gerais, a CEMIG, no caso do Rio de Janeiro, depende ali de onde está. De São Paulo, CPFL, mais Enel, enfim, Light, enfim. Você vai poder simplesmente falar, não, não quero mais contratar com a CEMIG, eu quero comprar energia de um gerador XPTO aqui, não vou dar o nome para não fazer jabá de alguém aqui e não me entenderem de forma errada. Isso é super comum no mundo, desenvolvido especialmente, tá? Deixa eu deixar claro aqui. E nesse cenário, a distribuidora ela ainda continua vendendo energia, né? Vou usar o caso aqui do mercado mais sofisticado que a gente tem no mundo e que um dos primeiros que abriu, se não o primeiro, é o Reino Unido, tá? O Reino Unido é um caso muito interessante. Até o Brasil, quando o Fernando Henrique fez as reformas, a gente usou o modelo do Fernando Henrique para muita coisa lá. E o Reino Unido é uma coisa muito interessante porque mesmo com a abertura de mercado, acho que não chegou 30% das pessoas não chegaram a migrar para o mercado livre, ou seja, muita gente continua pagando a sua conta para a distribuidora, business as usual, tá? Como sempre fizeram, mas 30% saíram. Então, coloca 30% aqui de pontos que a gente tem, né? No Brasil é muita coisa, a gente está falando de comércio, etc., né? Então, é um mercado muito relevante. Se a gente chegar em 15%, é uma coisa astronômica em termos de pontos de consumo, tá? Mas o que isso permite? Essencialmente, a distribuidora ela passa a ter como função simplesmente entregar o serviço de conexão, ou a utility. Ela vira quase que uma função de uma transmissora para carga baixa. Então, ela não vai mais te vender energia e fornecer a conexão, né, os fios da distribuidora aí que chegam nas nossas casas. Ela seria remunerada pelo fio e a energia ela pode ou não continuar te vendendo, aí depende um pouco do regime que cada país criou, mas muitas vezes eles segregam, nem uma outra entidade que a princípio muitas vezes fica com a distribuidora, né? No nosso caso pode ser o SUI, né? E outros players podem te oferecer energia. É bem comum, alguns aí talvez já tenham experimentado em seus trabalhos ou em alguns outros casos de literalmente chegar alguém oferecendo para te vender energia. Isso é bem comum lá no mercado lá fora. Provavelmente esse prazo, ainda que a gente considere que MP não caducasse, etc., esse prazo está muito exíguo. Está muito exíguo para as distribuidoras, porque a mudança operacional que as distribuidoras precisam fazer é algo de alta complexidade. As distribuidoras são verdadeiros mastodontes, então mudar toda a operação computacional de RH e de carpete, vamos dizer assim, né? Demanda uma adaptação de sistema, a gente precisa de smart meters, o nível de complexidade é bastante alto, né? A gente vai ter que sair desse nosso relógio analógico, que só mede a quantidade, para ir para outros um pouco mais sofisticados, enfim. Fato é que é um desafio muito grande e um desafio maior ainda no caso do Brasil, porque temos áreas conflagradas que a gente costuma chamar, mas elas representam um baita desafio inclusive para abertura de mercado, né? Então esse prazo, assim, fato, era dado como fato que ele seria prorrogado, tá? Para abertura total, para nós, pessoas físicas, podermos comprar. O que vai acontecer? Eu simplesmente vou assinar um contrato de energia, com a distribuidora. Como o meu consumo é muito baixo, eu tenho essa energia, vai vindo uma comercializadora varejista, não vai vindo um gerador, né? Vai vindo uma comercializadora varejista que tem como função juntar todo mundo, né? Nós, pequenos consumidores, porque para a gente não ficar discutindo na CCS, estão de implante ou não, porque a complexidade é muito grande para uma pessoa física aí, para nós, com a nossa casa, trabalhar com isso. Então a gente
contrata com uma comercializadora varejista e ela faz toda essa função aí de fundo, de estar na CCE e etc. Se dá algum problema com a comercializadora varejista, ela quebra, como aconteceu muito na Europa na invasão da Ucrânia, porque os preços de energia explodiram lá, então comercializadoras começaram a quebrar. A gente tem o SUI, né, que é o supridor de última instância, tem em diversos lugares do mundo, que é assim, olha, eu preciso de alguém que me forneça energia. O meu fornecedor quebrou, por qualquer razão que seja, eu sou jogado para o SUI, que muitas vezes é a própria distribuidora. Tem diversas questões aqui de, pô, tudo bem, meu contrato era 50, agora eu fui para o SUI, R$ 50 o megawatt-hora. Estou dando um exemplo bem absurdo, tá? Mas a gente sabe que 50 não existe. Mas agora eu vou manter quando eu for para o SUI ou não? Eu vou para 200, que é o preço que o SUI está cobrando. Ah, tem encargo sobre isso, enfim. Tem alguns riscos que ainda não estão mapeados no MP, tá? E que geram alguma insegurança. Mas fato é que o SUI precisa ser regulamentado até 2026 e não é possível fazer abertura sem a gente ter essa bola no chão, tá? O supridor de última instância se provou desde do evento Texas lá, quando, não sei se todo mundo lembra, quando teve um frio anormal no Texas e os preços da energia subiram, e depois na invasão da Ucrânia, se provaram uma instituição absolutamente necessária para abertura de mercado, tá? Não, perfeito. Ou seja, o SUI também é um dispositivo também, né, da MP, né, que está sendo discutido, é necessário. Acho que até colocando ali, acho que está dezembro de 27, né, o prazo na MP para abertura para os cativos, né, para quem quisesse ir para o mercado livre, né, assim, comprar energia de um distribuidor, né, Agosto de um gerador, né. 26, agosto 26 para indústria e comércio, dezembro 27 para todo o Todo resto. mundo, né, para todo o resto. Todo mundo. E eu acho que aí uma complexidade que entra, né? Se a gente for olhar, o distribuidor ele não pode ter lucro na comercialização da energia. Ele só ganha em cima da distribuição, né? Essa é a figura hoje. Mas acho que um grande ponto, né, da discussão é que o distribuidor ele compra a energia do gerador em longuíssimo prazo, né? Então os contratos são firmados 30 anos, né, no nível de gerador através dos leilões. Então já existe energia contratada para um longo prazo com base na estrutura atual de cativos, né? É, de, é, de indústrias e comércios ali na O que baixa a gente tensão. chama de contratos legados, né? Que as distribuidoras Isso, contrataram lá atrás, né? A gente dá o nome é, de contrato legado, né? isso. E aí vamos colocar ali dezembro de 27, todo mundo pode ir para, né, a abertura total do mercado. É um impacto absurdo dentro da distribuidora, né? Por mais que seja 30% então, igual você comentou ali no Reino Unido, ainda assim é uma redução grande, né, entre o que foi contratado e o que vai ser comercializado, repassado, vendido ali, né? Para onde vai essa conta? Tem alguma discussão já? Quem banca essa? Tem, e o bolso é sempre o mesmo, né? Mas vamos lá. O contrato legado assim, do meu ponto de vista, desde o PL 414, tá? Que foi o projeto de lei mais avançado, é, é, que a gente teve para resolver o setor elétrico, a gente já discutiu o contrato legado. E, para mim, opinião pessoal, o grande buraco do PL 44 era o contrato legado. E eu acho que era intencional, tá? Porque ninguém sabia como falar quem que vai pagar essa conta. Todo mundo sabia quem ia pagar essa conta, é óbvio. E aqui eu vou ser muito claro, eu não acho injusto quem vai pagar a conta ter que pagar. A gente já paga essa conta. Mas tinha uma discussão se outros agentes que hoje não pagam as contas do cativo também os teriam que pagar. Vamos lá. Ou falando claramente, o Mercado Livre vai pagar
pelo suprimento de pelos contratos legados, hoje eles não pagam, né? Essa é até uma grande diferença de preço, né? A vantagem do Mercado Livre é muito grande, tendo em vista que ela pode contratar, sei lá, 120, 150 reais, 180 reais, 200 reais o megawatt-hora, quando a gente sabe que o praticado numa distribuidora está, dependendo do lugar, está 600, 800 ou até 1.000 ou 1.200. Então, ir para o Mercado Livre é sempre muito interessante, ainda que não tenha autoprodução nesse momento. O endereçamento do pagamento do contrato legado seria por um encargo, daí é aplicável a todo o setor, e daí Mercado Livre também dividiria essa boleta, tá? Não é meu papel aqui fazer contas, mas fato é que, pelo que alguns clientes ou comercializadores e conversas que eu tenho com parceiros aí dizem, ainda assim a conta de migração para o Mercado Livre valeria a pena, tá bom? Mas claro que essa assimetria entre mercado livre e mercado regulado reduz bastante. Antes de virar encargo, né, está sendo proposta, e já existia, na verdade, algumas estratégias para tentar reduzir o custo disso daí. A gente tem que fazer algumas considerações. A maior parte das cargas, né, porque aqui não é unidade, aqui a conversa não interessa tanto em unidade de consumo, né, número de casas ou pontos de conexão. Aqui é mais carga mesmo, né? A maior parte da carga do Brasil, a carga pesada, da indústria, essa turma já migrou. Então, esse problema já meio que existe, vamos dizer assim, tá? Ainda que a gente não tenha aberto. Já é uma realidade que tem aí, o pessoal já saiu do cativo. Existem previsões e estratégias onde as distribuidoras vão poder comercializar esse montante de energia. Ainda está mal regulamentado, porque o cara que financiou esse projeto, os bancos, por exemplo, poxa, eles têm a garantia lá da distribuidora com todos os seus recebíveis, elas não vão querer que, de repente, o contrato de energia dela saia de uma distribuidora super sólida e vá para um player muito, muito ruim ou com crédito bastante inferior. Então, existe uma série de dificuldades aí para a gente fazer a realocação de eventuais excedentes, tá? Que acho que assim, a gente sabe disso e acho que a gente ainda precisaria se deter melhor como isso porque não adianta nada eu dar uma solução legal que é inoperável do ponto de vista comercial, né? E acho que essa é uma dificuldade que ainda não foi respondida. E, por fim, tudo isso para dizer que existe uma ideia de encargo, existem algumas considerações que mitigariam o tamanho desse encargo, mas não há dúvida que num cenário de abertura comercial a gente tem que a abertura total do Mercado Livre, a gente tem que endereçar os contratos ligados. Um outro ponto que vale mencionar, Rodrigo, é que as distribuidoras, você muito bem mencionou que hoje a ideia é que elas não tenham lucro sobre a venda de energia, na verdade elas têm prejuízo, tá? A grande parte delas tem prejuízo com isso. Elas precisam investir massivamente, muitas vezes, por causa desse descasamento. Se a gente for lembrar, as bandeiras tarifárias foram exatamente para tentar resolver esse descasamento do preço da energia no momento com o preço praticado pela distribuidora, que é revisado uma vez por ano pela ANEEL e etc. Né? Ela veio para tentar dar esse alívio de fluxo de caixa e tentar descomprimir o hiato entre o preço que a distribuidora compra e que ela pratica, né? Se provou que em um ano de revisão tarifária, muitas vezes era catastrófica essa realidade, ainda mais quando a gente tem que acionar a térmica. E a bandeira tarifária veio como uma forma de mitigar isso. Mas a abertura total também permitiria uma maior flexibilidade das distribuidoras operarem com exposições maiores, tá? Que hoje elas não podem. E também vai trazer uma flexibilidade, vai reduzir esse problema de muitas distribuidoras estarem o tempo inteiro subsidiando, vamos dizer assim, né, o preço da energia por conta de descasamento de preços em determinado momento do setor, né? Então, tem todas essas discussões que ainda precisam ser muito regulamentadas e o debate ainda está
bastante prematuro para a gente ver onde isso vai parar, tá? Uhum. E eu acho que não só também essa questão da abertura do mercado, né, que, como você falou, a conta vai para todo mundo, mas obviamente também a questão da tarifa social de subsídios cruzados, a conta também sobe para todo mundo, inclusive para o autoprodutor, né, Alexandre e Ricardo? Sim, acho que aqui No sis- Ele não começa a tem participar muita. do risco sistêmico ali, né? Que É, hoje ele é, não participa tanto, né? hoje o desenho, assim, quando a gente, enfim, há muito tempo atrás, a gente tinha diversas figuras, até a tal da mochilinha, para quem era que trabalhava com o Mercado Livre vai lembrar, mas fato é que hoje, como está desenhado, ou como foi desenhado com a reforma de 2004, quando a Dilma era ministra de Minas e Energia, né, o mercado cativo ele paga a confiança do sistema. E o que a gente chama de confiança do sistema? Um autoprodutor ele vai lá e contrata faz sua autoprodução, compra energia renovável, legal pra caramba, solar ou eólica, mas sol é durante o dia e no Brasil, por alguma coincidência, geralmente, especialmente no Nordeste, vento é durante a noite. Fora desse momento que o projeto que ele contratou está gerando, ele está consumindo energia, e essa energia vem de algum lugar. Então, assim, a confiança desse sistema vem hoje, majoritariamente, esmagadoramente maior do ACR, né, do mercado regulado, inclusive por conta desses contratos legados, né, e térmicas que a gente teve que construir para poder segurar o sistema, seja quando tem uma queda muito grande nas hidrelétricas por falta de regime de chuva, El Niño, Laninha e etc., seja por algum descasamento de regime de vento, especialmente de vento, que as eólicas ali não conseguiram, ou até curtailment, que é o que a gente está vivendo agora. A Uhum. gente até tem energia, mas a gente não consegue exportar do centro produtor, do gerador, para o consumidor, que é aqui o Sudeste, o Nordeste não tem malha suficiente para mandar energia para o Sudeste. Então, assim, até o leilão que foi feito no Temer lá de terno, que é LRCAP, que daí todo mundo paga a conta, quem contratava esse tipo de ativo eram as distribuidoras, porque o Mercado Livre era muito reduzido mesmo, era para enormes consumidores, e isso está mudando, isso tem mudado nos últimos 10 anos por N razões. Percepção de aumento do preço da energia, percepção da vantagem competitiva, tecnologia, enfim. O mundo é assim, o Brasil não precisou por muitos anos, o Brasil conseguia viver no passado por muitos anos, ou seja, não precisava fazer toda essa ginástica, porque a gente tinha muito hidrelétrica que era suficiente para abastecer a gente. Mas a população cresceu, o aumento do consumo cresceu, a gente começou a usar hidrelétrica para consumo de água também, os reservatórios, e começamos a colocar fontes intermitentes, eólica e solar no sistema. Tudo Parou com isso as começou a hidrelétricas na demandar barragem, né, adaptação. Alexandre? Hã? O mercado foi, por questões ambientais, entre outras coisas, as hidrelétricas passaram a ser a fio, deixou de ser Também teve barragem, isso, né, que as usinas tira do Rio todo. Madeira, né? Aham, E todo mundo brinca, e é verdade, no setor elétrico, hoje em dia é mais difícil construir uma hidrelétrica do que construir uma térmica. sim. E é fato isso, tá? É uma triste brincadeira, mas fato é que a gente conseguiu viver de um modelo muito mais simples até 15 anos atrás, que hoje em dia a gente não consegue mais. A realidade fática do setor não nos permite mais empurrar com a barriga essa reforma. O Brasil mantendo a tradição, né, de empurrar até o último momento a mudança, mas a gente conseguia, hoje não dá mais. E está Aham, cada vez pior a conta e o problema se a gente não mudar logo. sim, sim. Então, vamos lá. Então, já vamos passando aqui já pro autoprodutor, que esse também, pelo texto da MP, tem grandes mudanças, né? Uma delas a gente já está comentando. Então, como esses custos, né? Passa para todo mundo, o autoprodutor também começa ali
a participar desses custos, né? E aí a gente tem ali, igual você já tinha comentado, a revisão desses descontos tarifários de TUS, de TUST, para fontes incentivadas, né? A Comenta um partir do ano que pouquinho vem, isso. A partir do ano que vem, né? Ou seja, os novos contratos eles não vão contar mais com esses descontos de tarifa fio, né? É o fim da incentivada? Como é que é? Quem já tem contrato, né? Como é que está essa discussão? Bom, vamos lá. Aqui as coisas começaram a se confundir. Eu vou tratar primeiro da desconto no fio aqui, né? Se a gente for lembrar, quando teve a corrida do ouro, saiu aquela discussão de acabar a energia incentivada, as outorgas que tinham direito à energia incentivada. A gente teve uma corrida do ouro, que a gente chama no setor, e muitos projetos novos foram protocolados para poder fazer jus ou desconto no fio ou ter energia I5, né? O que é energia I5? O gerador teria desconto de 50% no desconto na transmissão, né? Nos encargos de TUST ou TUSD, né? Perfeito. Isso também concedia ao consumidor dessas energias desconto também na conexão. Na corrida do ouro, quando a gente limitou novas outorgas assim, ela pegava novas outorgas que fossem depois do período ali que tinham para a gente ter novos projetos, elas não sairiam mais com direito a esse desconto, o gerador ia perder, consequentemente, a gente não ia ter mais I5 no mercado, o comprador também não ia conseguir comprar, porque não ia existir mais. O que a MP fez? A 1300, ela falou, olha, tem todo aquele regime lá que estava previsto, mas eu vou pegar agora só pelo lado do consumidor. Ainda aquelas que têm outorga de energia renovável da corrida do ouro, que respeite todos os prazos, ainda que esse gerador tenha direito, o consumidor que não protocolar o seu PPA integral até o final de 25 vai perder. Na prática, em português claro aqui, o que o governo fez foi dar uma mordida, especialmente no gerador que tinha direito a essa outorga. E por que eu falo do gerador e também do consumidor, é claro? Mas no final das contas, essa conta caiu sobre o gerador. Por quê? Porque todos vocês, quando vão comprar energia incentivada, vocês aceitam pagar um pouco mais, porque vocês sabem que a conta fecha, porque vocês vão ter um baita desconto no fio. Vocês vão pagar menos TUST ou TUSD. Então, a gente sabe que a I5 tem um prêmio, R$ 30, etc., que o gerador conseguia cobrar ali no PPA. Vocês aceitavam, consumidores aceitavam pagar mais caro por essa energia, porque iam pagar menos no encargo de conexão. E assim que se fez. Só que o legislador do MP 1300 falou, registrem todos os seus contratos até o final do ano para poder manter isso. Isso, obviamente, gerou um descasamento de projeções terrível para muita gente. Alguns exemplos aqui, né? Eu já mencionei, né? Pô, eu comprei aqui um pouco a mais. Não sei, o país não cresceu, eu tenho uma indústria, meu país não cresceu tanto. Eu fiz investimento, comprei energia em excedente e agora eu tenho que revender. Geralmente se revende não em contrato de longo prazo, se revende meio picado mesmo. Então, comprei 10 anos de energia e vou vendendo à medida que eu tenho excesso. Pô, depois de 2026, eu não vou conseguir revender com esse prêmio, né? Porque eu não vou ter registrado. Comercializadora varejista ou comercializadoras, ela pode ter comprado num projeto de longo prazo e não ter a revenda dela, né? A contraparte já fechada, que é uma estratégia de liquidez de operação, inclusive das comercializadoras. Parte da ideia delas é essa mesmo. Então, elas vão perder esse prêmio. Então, quem que vai ficar essa conta? Né? Depende de onde você está nessa discussão. E tem algumas discussões, inclusive na consulta pública, a qual eu mencionei, que a gente está discutindo, que são bastante relevantes. Né?
Quando veio a MP, estava muito ruim, né? A gente tinha uma preocupação com sazonalidade, flexibilidade enorme, né? Saso, Flex, essas coisas nos preocupavam muito, porque eu falei, olha, é a coisa mais comum do mundo eu ter Flex, por exemplo, né? Flexibilidade é eu poder reduzir ou até aumentar, aí depende do contrato, um pouco o quanto eu comprei naquele ano. Do jeito que veio a MP, ela falou assim, ó, você tem que pegar toda a sua energia comprada, então 10 anos de energia, e já registrar, e é ali que eu vou calcular se você tem direito a encargo. Poxa, mas se eu tenho flexibilidade, eu reduzo, depois eu não posso voltar, quer dizer, eu perdi o desconto. Então, e a gente, não sei quem está acostumado com o procedimento, a gente não costuma registrar energia na CCE integral. A gente faz um esquema de pay as you go, né? O cara paga, a gente registra, ou a comercializadora ou o vendedor registra, ou registra conforme a garantia que o comprador deu, né? Uma fiança ou alguma de alguns meses. Não era registrar integral, mas eles estão querendo que a gente registre integral. Isso muda muito a alocação de risco dos projetos. Então, o desconto no fio ele está abrindo algumas exceções. A consulta pública tentou abrir algumas exceções, né? Por exemplo, flexibilidade de 20% e etc. Mas, no meu entendimento, ela ainda está muito longe do que é praticado e vai ter um custo significativo e uma alocação de risco ainda insuficiente para o que está se fazendo, tá? Então, eu contribuí e outros agentes contribuíram porque isso pode e deve prejudicar muita gente, assim, inclusive instituições financeiras estão sendo prejudicadas nisso. Isso prejudica muito o preço de ativo, Uhum. especialmente quem não vai mais ter isso daí, porque o cara contou no fluxo de caixa que ia vender energia a um preço, agora vai vender a menos. E isso arrebenta, e ainda tem o curtailment. Isso arrebenta qualquer projeto, né? Então, isso tem deprimido muito investimento no setor elétrico. Acho que o curtailment é o principal caso, mas isso também trouxe uma insegurança, tá? Uhum. E o que gera também mais aí dentro do autoprodutor ali, uma necessidade também de, bom, o autoprodutor com o contrato ele já começa a ter, igual você comentou, né? Então ele vai tem que registrar o contrato. Ainda tem prazo para registrar até dezembro, né? Para registrar o contrato É que a com carga ou já autoprodução, já o passou prazo lá já para a foi, né? Eu posso só Já com foi, né? projetos que Novos. fazer estruturas de autoprodução que o projeto tenha entrado a partir de julho para Aham. autoprodução. O desconto no fio vai até o final do ano. Então, são dois prazos distintos, né? Mas é que a gente, geralmente, quando faz autoprodução, faz as duas coisas juntas, porque é o que faz mais Isso. sentido. Então, tem essa dinâmica, né? A autoprodução aqui tentando separar, é uma conversa bem diferente. Essencialmente, a gente tem, né, três modelos aí no mercado, que é a autoprodução por equiparação, que é o mais tradicional, o por consórcio por arrendamento, né? O equiparação foi mais restritivo. Tiveram as regras de participação setária e etc., né? De 30%, etc. Mas a gente leu aqui com o nosso time de societário e releu, porque essa sugestão já não era nova, era do PL 414, história dos 30%. O negócio meio que virou até uma santa trindade, porque ninguém sabe explicar muito bem de onde O que veio 30? 30%, mas todo mundo falava 30%, virou uma coisa meio quase que etérea, assim, não, eu quero ter 30% de participação. Você fala, cara, mas não tem nada na lei. Mas fato é que, como veio a redação, ela veda algumas coisas, mas ela permite ainda Golden Share, no nosso entendimento, uma série de arranjos societários que o que ela vai impedir, de fato, é eu pegar uma grande hidrelétrica e picotar em 200 pequenos consumidores. Isso ela veda. Mas muitos daqueles arranjos que a gente vinha adotando antes do MP, né, para equiparação com um grande consumidor e tal, a gente ainda vai conseguir fazer essas estruturas com alguma ou outra pequena adaptação, mas isso não mudou muito
na nossa interpretação aqui, tem arranjos societários que endereçam os problemas suficientemente, tá? Mas isso é equiparação, né? O Tem a questão também da arrendamento demanda, né? A Hã? equiparação, para equiparação também tem a questão da demanda contratada, né? Que começa a ter que ser acima de 30 mega, né? Sim, Ou sim. 3 mega por É que ponto, a gente né? já tinha um pouco esse limite, Não né, é, não Rodrigo? é ou, Já né? É mudou um e. pouco. Né? É. É. Agora eu posso pulverizar menos, né? De novo, a ideia é que eu não comece a fazer. Todos nós aqui viremos autoprodutores em nossa casa. Vamos dizer assim, não vai. Nossa casa não, porque a gente vai estar no varejista, mas é para não chegar no atacarejo, vamos dizer assim, a autoprodução, tá? A limitação é essa. Tem outros dois cenários, que é o arrendamento e o consórcio, né? Que eu brinco que é um híbrido, né? O arrendamento e a equiparação tiveram filho e a gente fez a autoprodução do consórcio, que era a gente já usava isso há muito tempo atrás para as hidrelétricas, mas aqui ela tomou algum flavor mais voltado para a realidade atual e para consumidores menos sofisticados. E essa é a regra geral. A regra geral é, olha, novos esquemas de autoprodução a partir de para projetos de julho que entrem em operação a partir de julho de 25. Eu particularmente acho muito ruim a maneira como está sendo feita, porque claramente a gente cria dois tipos de projeto, né? Para quem é dono de projeto, eu criei dois tipos de projeto. Esse projeto que entra a partir de 25 de julho de 25, ele poderia fazer autoproduções infinitas, e não só uma vez. O outro que já fez não pode fazer mais. Quer dizer, tem uma série de perguntas aí que estão no ar, muito mal amparadas e que teriam que ser regulamentadas, e todo mundo já sabe o que está acontecendo. A gente tinha uma discussão até pouco tempo, que já colocaram em panos quentes, era, olha, eu acabei de fazer uma autoprodução, o projeto ainda não entrou em operação, vai entrar no prazo da autoprodução mesmo, sei lá, 26, vamos supor. Só que eu só tenho prazo até o final desse ano para registrar. Daí é uma burocracia absurda, a maioria dos players não precisam saber, mas fato é, eu só consigo registrar PPA uma vez que eu sou agente da CCE. Mas para eu virar agente da CCE, eu preciso ter entrado em operação comercial. Ou seja, na prática, como funciona hoje, se o meu projeto de autoprodução, que eu já contratei, já financiei, só entre 27, eu não estava conseguindo registrar PPA na CCE, logo eu ia perder o desconto no fio e isso ia virar uma bagunça. Era aí o resultado. A gente foi atrás da CCE, a CCE falou, olha, isso ainda está pendente de regulamentação. A gente já foi avisando a CCE, falando, CCE, ó, criaram um desastre aqui. Tem projeto já contratado, tudo bonitinho, já financiado por banco, e que isso vai explodir. Na consulta, eles deixaram claro que vai ter algum endereçamento, etc. Vão abrir um registro à linha, mesmo para quem ainda não é agente CCE, poder registrar esses PPAs e garantir o desconto no fio. Então, assim, tem muita regulação infra que ainda vai precisar ser feita em todos os aspectos, tá? A autoprodução e desconto no fio, tá? Tá. Tem uma questão aí, dúvida mesmo lendo lá a MP, vai existir um encargo sobre excessos ou falta de energia ali pelo autoprodutor? Tem alguma coisa nesse sentido? Encargo, você está falando do encargo que a gente vai ter a gente tem alguns encargos para a SUI, né? Aham, Então, ó, excedente da distribuidora, né? Excedentes. Então, para a gente abrir o mercado, a gente vai ratear, né? entendi. Mas para o autoprodutor, comprei mais do que, ou seja, Isso é tô uma com uma usina penalidade, né? penalidade, tô com uma usina que gera muito mais do que a minha própria demanda. E eu comercializo hoje eu pego esse excesso e vendo ele no mercado. Não tem encargo. O que tem previsto no MP é o que o Ale estava explicando, como você tem que registrar todo o contrato até 31 de dezembro de 2025, e efetivamente isso na prática não é o que acontece, porque você acaba registrando 3 meses, um ano, etc. Tal, e você tem variações de consumo ao longo do tempo, que vai ter
exatamente até, eu acho que a MP está tentando fechar várias portas que aconteceram na corrida do ouro no passado, de ir lá registrar contrato com volume zero, com prazo indeterminado, etc., tal, só para conseguir ter o benefício. Eles estão basicamente dizendo o seguinte: se você registrar determinado consumo, megawatt pelo prazo do contrato, e ao longo de cada ano, se você tiver uma variação para baixo disso, significa basicamente que você tentou obter benefício em cima de energia que você efetivamente não vai consumir. Portanto, vai ter uma penalidade sobre isso. É como se tivesse feito de má fé este registro, que na prática, muitas vezes, como o Alexandre estava mencionando, não é o que acontece, né? Efetivamente, há essas variações de consumo ao longo do tempo, flexibilidades, etc., tal, e que, de alguma maneira, a gente acha que vai precisar ser regulamentado também, até porque essa própria penalidade não está muito clara, como ela será aplicada, qual será o valor, enfim, de que maneira que vai ser calculada, etc., tal. Então, isso está em aberto ainda, apesar de já existir uma previsão de que, se você registrar até 31 de dezembro de 2025 para ter o benefício do desconto do fio e, ao longo do período do contrato, o seu consumo variar para menos do que você efetivamente registrou, você pode ter uma penalidade com relação aos benefícios daquilo que você tentou ter benefício e que você efetivamente não usou. O que tem, talvez que você esteja se referindo, Rodrigo, que eu acho que é um encargo extraordinário, mas ela não é ligada ao autoprodutor, né? É o que o senhor está colocando, é ligada ao desconto no fio, né? Então, não é. Se o autoprodutor comprou incentivada, claro que ele também está sujeito, mas não é atrelado à estrutura de autoprodução necessariamente. Daí tem, de fato, se o cara consumiu mais incentivado do que ele comprou, tem todos esses encargos que daí o cara ia fazer, é, ia ser punido, vamos dizer assim, né? Ia ratear os custos disso daí, 50% do consumidor, 50% do vendedor. A portaria que eu mencionei, que foi aberta a consulta pública, ela endereça algumas dessas discussões, mas assim, a gente ainda tem muita coisa para discutir. Por exemplo, essa ideia da portaria que veio do MME não discute do lado varejista, ficaria todo para o lado varejista, e isso é um problema, tá? Então, não é atrelado à autoprodução, tá? É atrelado à TUST mesmo, ao fim do benefício da TUST para o consumidor, tá? Não, perfeito, perfeito. Isso. Bom, vou deixando aberto aqui, quem tiver perguntas pode ir formulando aqui ou levanta a mão para poder fazer, enquanto o pessoal está olhando aqui. O que a gente pode traçar, Sanches e Alexandre, de próximos passos ou o que as empresas podem começar a fazer, os autoprodutores, para poder, enfim, se a MP for né, virar lei ali, o que pode ser feito para estar enquadrado? Vocês já falaram alguma coisa, mas vamos dar uma revisada aqui, né? Quais são os pontos de atenção? Quer falar, Sancho? Não, pode falar. Não, eu acho que assim, é, parando de criticar um pouco a MP e falando uma coisa boa em relação à autoprodução, toda aquela discussão desgraçada que a gente tinha sobre risco regulatório, quando fazia uma autoprodução, se caía a estrutura, pipipi, popopó, Inês é morta, a MP trazia uma segurança para isso. Se a MP cair, eu entendo ainda que ela trouxe, ainda que ela caia, ainda que não tenha texto legal, a gente tem uma clara sinalização que aquele risco que se falava, especialmente no começo da autoprodução e tal, quando ela começou a ganhar atração, eu entendo que ela é bastante mitigada. Mas agora o que a gente tem para fazer é correr atrás um pouco dessas questões da consulta pública, que ainda está aberto, que eu mencionei. Na ponta do consumidor, é importante estar tratando dos impactos disso com o parceiro, né, o gerador. No ponto do gerador, ele tem que estar preocupado com os resultados dessa consulta pública, e novas estruturas de autoprodução já tem que obedecer essas novas regras que eu mencionei. Então, ou seja, olha, vamos contratar projeto que vai entrar em operação ou entrou em operação depois de 25 de julho, etc, etc e tal. Esses são novos cuidados que a gente vai ter, imaginando que a CMP fique como
tá. Sinceramente, pelo que o Sanches já colocou aqui, não nos parece que o Congresso está muito preocupado com o setor elétrico de novo. Isso é muito preocupante para a gente, mas também abre aqui uma oportunidade. Não é bom contar com ela, mas parece que a coisa vai caminhar para a gente caducar mesmo, ou se discute muito colocar a tarifa social em outra MP, enfim, aqueles puxadinhos que estamos acostumados a ver, mas fato é que dá a entender que a gente vai ter um distensionamento aí disso daí, mas até lá, para só ter certeza, é importante a gente ter atenção aos prazos e às marcações, especialmente para autoprodutores, para a gente garantir que a gente não tenha um impacto no negócio. Vale lembrar que a MP exige o registro da totalidade da energia até o final do ano na CCE. Onde eu quero chegar com isso? Todos os PPAs de vocês, vendedores ou consumidores, que já foram celebrados em estruturas de autoprodução, para vocês garantirem o desconto no fio, eles precisam ser ajustados, porque o registro não pode ser mais pay as you go. Tá? O registro teria que ser integral da energia até o final do suprimento. A gente criticou muito isso, estamos criticando o setor como um todo, mas fato é que essa é a regra para manter o desconto hoje. Então, isso tem que ser discutido nos PPAs já celebrados, porque isso vai afetar todo mundo. Ainda que está gerando um desequilíbrio no risco que a gente tinha muito grande, mas é a realidade do mercado, é o que a lei colocou para manutenção do desconto no fio do consumidor. Acho que essa é a principal preocupação que eu teria até o final do ano, tá? Com certeza, tá mapeando e ter muita certeza que tem um plano B se esse troço andar até o final do ano, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se não caducar, vocês saberem que até o final do ano a energia está registrada. Ou olharem seus contratos e ver a alocação de risco de caso perder o desconto do fio. Ou seja, a revisão dos contratos agora essencial, né? Acompanhar, então, a tramitação da MP, né, se ela vai. Ela passando, acho que muda também um pouquinho o cenário, né, dentro das empresas, de ter que estar mais atento à questão da vantajosidade, né, entre autoprodução, enfim, tá no mercado, né, entender ali aonde eu vou, se eu vou fazer autoprodução, se eu vou comprar no Mercado Livre, entender um pouquinho. Eu não sei se minha leitura está correta aqui, mas se eu tenho uma abertura no Mercado Livre, eu posso ter uma maior competição. Isso ao longo do tempo, uma maior competição do preço, o preço da energia cair. O que pode gerar ali um certo ficar mais vantajoso, se fosse olhar assim, o Mercado Livre começar a fazer um pouquinho mais de sentido. Ou não tá tão assim. O que vocês acham? Não, assim, é importante lembrar que ou informar quem não sabe que o setor elétrico é o ativo mais volátil que existe no país, mais do que opção na bolsa. Isso, inclusive, é um dos fatores porque a gente não tem uma clearance house na CCE e é um condomínio, né? Essa é a razão técnica, né, para a gente ter esse modelo que a gente tem na CCE e não ter uma clearing house como a gente tem na Bolsa de Valores, na B3, né? Se der problema, tem gente para bancar. Por que é isso? Porque, de fato, o preço da energia no Brasil está atrelado essencialmente, né, fatores que mudam, né? Obviamente que eu posso falar de imposto aqui, etc., mas o que mais afeta o preço de energia no intradiário, no mensal e etc., sem falar, São Pedro, chuva.
E a gente está num período bom de chuva, pelo menos o que me falam, né? Isso tem uma tendência de reversão forte. Então, assim, não preciso ir muito longe. Muita gente vai lembrar que não faz nem muito tempo assim. Agora a gente está com esse preço, né, persistentemente baixo. A gente passou algum tempo aí com preço persistentemente baixo nas mínimas, já começou a aumentar, mas teve uma época lá da seca que o preço foi para o teto e quebrou muita gente. Então, assim, a vantagem de uma contratação de longo prazo para as empresas, eu acho que é bastante sólida, porque você tira isso da conta, né? Você sabe que a volatilidade está lá, mas a sua energia custa aquilo. Então, Aham. se o seu business não é operar energia, é um momento que ainda é interessante fechar contrato para não ficar brincando, não ficar brincando com o preço de energia que hoje em dia está quase parecendo dólar, né? A gente lembra das empresas que resolveram operar dólar, ganharam muito dinheiro, muita gente ficou feliz, mas quando deu, né, quando deu a super desvalorização, daí a gente viu quem estava nadando pelado, né? Aham. Então eu acho que assim, acho que empresas onde o core business não é focar em energia, né? E que isso é um insumo, e muitas vezes o principal insumo, a gente ficar aí vendo se São Pedro cumpre o prometido, ou é, choveu no lugar certo, precisa entrar a térmica inflexível, enfim. Eu não gosto de contar muito com isso, assim, eu acho que é um business assim que até quem vive disso vira e mexe, tropeça aí, né? Não basta ver as comercializadoras que quebraram aí no ano passado e etc. E então, outras que estão com problema. Então, eu não acho que é um bicho muito fácil para brincar, não. Não me parece uma estratégia. Eu sou advogado, então eu quero ser organizado e conservador. Não acho que é uma brincadeira fácil, não. Acho que sempre tem um tanto descontratado, é do jogo, mas assumir esse risco integral aí, eu acho que é uma coisa para gente muito corajosa, para dizer o mínimo. Ainda mais no Brasil. Sim, sim. Não, perfeito. Bom, não sei se tem alguma pergunta da pessoal. Tá aberto aqui. Mas acho que foi a conversa foi bem interessante. Tem vários pontos de atenção, né, da MP que tem que ficar ali, né, prestar, acompanhar e ver se desenrolar, né? Pô, foi ótimo aqui que vocês trouxeram para a gente desses pontos também, né, para o pessoal já rever aqui os contratos. Acho que aí já fazendo um jabazinho aí, contar com vocês, né, da Dias Carneiro, para poder dar uma olhada se está tudo ok nos contratos, o que pode ajustar internamente, enfim, né, para estar aqui junto com a Investor. Contem com a gente aqui nesses trabalhos aí para frente. A gente estava falando um pouquinho, né? Tem alguns setores, é, nem vi aqui, mas exemplo, PPPs em saneamento de geração. Cara, pode ser que lá na frente isso gere algumas questões de reequilíbrio econômico, estudos de vantajosidade, então é uma coisa que tem que ficar atento, acompanhar, né, esse processo. Para alguns clientes aqui, autoprodutores, foi dado o recado aqui da questão dos contratos, né? De, pô, verifique se seus contratos estão lá com a demanda. Quer mais algum ponto aqui, Alexandre, Ricardo? Igual vocês já passaram, num resumo é isso, né? Não, acho Do que é meu isso. lado, vai lá, Sérgio, por favor. Não, acho que é isso. E, obviamente, não sei se tem alguém distribuidor aqui, mas, como o Alexandre mencionou, o trabalho é gigantesco para se adaptar à Sim, nova regulamentação e essa migração para o Mercado Livre, né, é algo que remains to be seen, né? Como o Alexandre mencionou, em outros lugares do mundo você teve uma migração por volta de 30%, às vezes 40%, mas o fato é que o Brasil é um bicho diferente, né? A gente tem uma população muito maior,
São 90 milhões de pontos de consumo e você tem hoje alguns benefícios da tarifa social, entre outros, e isenções de encargos para a população de baixa renda e de tensão baixa, de que vai ser uma migração um pouco mais complexa a ser feita, né? Tem todo um trabalho também dos varejistas, enfim, de transparência, de educação, de efetivamente fazer uma divulgação de riscos, de migração, de contratos, que não é algo simples para todo mundo entender, né? A gente está num público, obviamente, privilegiado aqui, mas quando você desce isso para as classes mais baixas, etc., tal, e vai tentar mudar 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de consumidores para o mercado livre, não é algo muito simples, né? E efetivamente tem riscos, varejistas quebrando, como o Alexandre mencionou, vai para o sul, o que acontece quando eu vou para o sul, são coisas complexas para você efetivamente colocar e educar a população como um todo de como isso vai funcionar. A longo prazo, obviamente, a gente vai ter resultados melhores, né? Mas eu acho que a curto prazo o trabalho vai ser gigantesco para as distribuidoras, mas a migração tende a ser mais lenta, na minha visão, né? Você vai ter uma migração, claro, de indústrias, etc., tal, e comércio, que faz sentido, mas efetivamente, a partir de 27, quando veio, cada um de nós poderá escolher a tal da portabilidade da conta de luz, né? Como acontece hoje com internet, com telecom, etc., tal, aí tende a ser um pouco mais lento e gradual o processo, né? Então, talvez o impacto financeiro não seja muito grande. Eu acho que esse número até que o Alexandre mencionou, se a gente fizer 15% aqui, vai ser bastante, né? Considerando o número que a gente tem de consumidores, o tamanho da população brasileira. Uma coisa é fazer isso na Holanda, né? Outra coisa é fazer isso no Brasil. Sim. Aí você tem diferenças regionais, etc., tal. Então, a Não quero intenção é nem entrar boa. no judiciário, que daí Sem entrar abriu na nessas espinha, discussões, né? imaginar o juiz lendo isso. E tem uma alocação também de risco, né? No fundo, quando você vai para a população mais de baixa renda, várias pessoas deixam de pagar a conta. Para onde vai esse risco, né? Quem que assume esse prejuízo no final das contas? Os varejistas vão começar a quebrar por inadimplência e a gente vai ter que ter alguma solução para isso, que é o SUI, mas enfim, o SUI alguém paga a conta, né? Nunca é de graça, né? Então, mas é algo que o caminho é interessante nessa questão da abertura, acho que tem que ser assim mesmo, como o Alexandre mencionou, a gente é entusiasta da ideia, mas no Brasil tem complexidades adicionais que na Europa são mais facilmente resolvíveis, né? Mas o caminho é esse, e se não cair MP, acho que as distribuidoras têm efetivamente não só adaptação interna como fazer, mas também como concorrer com os varejistas para conseguir manter o seu público cativo, né? E desincentivar essa migração que vai acontecer ou não. Mas o fato é que enquanto você tiver essas tarifas sociais e praticamente, se isso for aprovado, você tem 60 milhões de pessoas que sequer vão pagar a conta, fica meio difícil ser mais barato que de graça, né? Então eu vou migrar para onde, né? Não, assim, eu tenho uma suspeita que esqueceram de conversar com o pessoal que faz gato, né? Porque, Também. assim, eles já não é que estão pagando também, então a tarifa social, tudo bem. Assim, a verdade é que a tarifa social, mesmo tendo melhorado o que a gente tem hoje, o consumo ainda é relativamente baixo, né? O consumo per capita do Brasil é baixo, porque a gente é pobre, não tem outro, é por isso, mas essa nova faixa que a gente está criando não atende às necessidades da população mais carente hoje, já hoje, tá? Pô, todo mundo tem celular, todo mundo tem TV, tem geladeira. Você vai para o Rio de Janeiro, todo mundo tem ar-condicionado, todo mundo, e nada contra, pelo contrário, tem que ter mesmo. É quente pra caramba. São Paulo está ficando igual. Mas o fato é que essa tarifa social não ajuda o cara a ter um ar-condicionado. Não é ele que está lá fazendo gato, ele fala: ah, não, eu vou entrar na tarifa social aqui, porque agora é de graça. Ele não poderia ter o ar-condicionado dele. Tá Então, com pô, o cara 80 vai ficar lá megawatts, né? assando no Rio de É Janeiro? 80. 80 megawatt-hora mesmo, né? Então, assim, eu acho que tem algumas áreas, e daí eu conversei com alguns clientes, etc. Tem alguns estados onde as favelas e a inadimplência, a área conflagrada é muito menor que São Paulo, Rio de Janeiro e o norte ali, enfim, isso vai fazer sentido, mas tem uma vasta parte da população que está nesses centros que, assim, vamos esperar para ver, sabe? Eu acho que faltou combinar com alguns grupos aí, mais ou menos republicanos, que controlam essas áreas, e não sei se
tarifa social resolve isso, sabe? Sendo muito franco, não vejo as pessoas largando o gato, em português claro, para ir para a tarifa social, ainda mais porque a tarifa social, o consumo é muito baixo. Então, assim, a verdade é que a gente já tem uma tarifa social branca Social. aqui no Brasil que chama gato e ela é muito maior, né? Veja Light, né? Hã? Veja Light, né? Esse é o maior exemplo, Não, né? essa é enorme, sabe? É que São Paulo, no norte também, então, assim, é que a Light é um caso, assim, Complicado. bem chocante, porque não está concentrado só nas favelas, Sim. mas é prática bastante disseminada, mas eu acho que tem isso, poxa, não sei se é uma medida tão eficiente, eficaz, assim, que vai ter a abrangência que se imaginou, assim, ou sei lá, enfim, acho que Uhum. não acho que eu acho que a abertura de mercado vai ser algo que vai impactar muito mais mesmo do que essa discussão de tarifa social, porque essa discussão de tarifa social me parece que tem muita coisa da realidade prática do Brasil que quase que a faz nascer morta, salvo por algumas regiões. Paraná, por exemplo, é um lugar mais civilizado nesse aspecto. A coisa vai funcionar mais lá do que, por exemplo, no São Paulo, Rio de Janeiro. Sim, sim. Norte também, do Brasil. Fato. O Matheus colocou aqui, ó, não só a Light, mas os distribuidores do Norte, a Gassa comentou, que tem taxa de perda maior que a Light. Sim. Mas é isso mesmo. É isso aí. Perdas não técnicas que a gente chama, né? O famoso gato. Não bonito, né, pra gato. É o nome técnico para perdas não técnicas. Quando vocês ouvirem, é o famoso gato. Perfeito. Sanches, Alexandre, muitíssimo obrigado pela participação. Foi bem esclarecedor. Acho que para todos aqui também. Né, tocamos vários pontos aqui. Para os demais também, né, agradeço a participação, né, durante aqui toda a nossa conversa aberta aqui. Fica um convite para os próximos conversas abertas. A gente vai ter um agora próximo que é a nossa área de marketing que vai divulgar sobre a reforma tributária, que é mais um componente, né, a gente estava até discutindo ali antes também questão no setor elétrico também que pode ter, né, uma mudança. Ainda tem muita coisa ainda para regulamentar, para decidir, questão de alíquota e tudo mais, mas enfim, é legal já entender pelo menos a estrutura, né, da reforma tributária. Já alguma coisa começa a entrar em vigência a partir do ano que vem, então isso é legal. Então a gente vai ter esse tema também sendo abordado e outros temas que a gente vai trazendo aqui para vocês. Tá? A todos, meu, muito obrigado. De novamente, Sanches e Alexandre, muito obrigado mesmo pela participação. Um forte abraço para todos. Tchau, Obrigado a obrigado. todos. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Abraço bom a dia. todos. Até mais, gente. Bom dia. Tchau, tchau.